Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um programa da Classe Bíblica Futuro com Esperança. Como vocês passaram nesses últimos dias, desde o nosso último encontro? Eu espero do fundo do meu coração que as ricas bênçãos de Deus estejam caindo sobre você, sobre a sua família e que você tenha tido uns últimos dias abençoados, principalmente depois que nós começamos a estudar a Palavra de Deus. Esta é a Classe Bíblica Futuro com Esperança. Esperança é aquilo que nós encontramos quando nós estudamos a Palavra de Deus. E futuro é aquilo que está nos reservado com as bênçãos que Deus nos prometeu na sua Palavra. Você não precisa ter medo do futuro, desde que você aprenda a viver com esperança. Eu sou o Pastor Harley, seja muito bem-vindo a esta classe bíblica. Hoje nós teremos o nosso terceiro encontro. Deus possa abençoar você, Deus possa conduzir-nos através das folhas da preciosa Escritura, a Palavra de Deus, para que nós aprendamos hoje uma coisa muito importante. Hoje nós aprenderemos o plano que Deus tem para mim e para você, para nos salvar deste mundo tão complicado que nós vivemos hoje. Sejam muito bem-vindos. Mas eu amo essa cruz, sobre a qual meu Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. E essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, pois Jesus nela me resgatou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levar
vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Ele vem me buscar e com ele no lar uma parte na glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Até por uma coroa trocar. Para nós começarmos o nosso estudo, mais uma vez, eu gostaria de convidar uma pessoa muito ilustre para nos ajudar. Eu quero fazer um convite a Deus, o Espírito Santo, o mesmo Deus que preservou as mensagens da Palavra de Deus e revelou a respeito de Deus. Eu quero que Ele, nesse momento, nos ajude a compreender o assunto de hoje. Você pode, aonde você estiver, fechar os seus olhos, se conectar até o trono de graça, e eu vou dirigir uma breve oração para que Deus nos abençoe nesse momento e nos traga a esperança que nós buscamos na Tua Palavra e nos planos de Deus para a nossa vida. Você pode fazer essa oração comigo? Feche seus olhos se você puder. Querido e maravilhoso Deus, graças te damos, Senhor, pelo privilégio e também pela oportunidade em tão boas circunstâncias de abrir a Tua Palavra e aprender a respeito das Tuas vontades e dos Teus planos por nossa vida. Nós te louvamos por todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado e porque o Seu amor e a Sua misericórdia têm se renovado em nossas vidas a cada manhã. Hoje nós aprenderemos a respeito do plano da salvação, o plano que Deus já tinha desde a fundação de todas as coisas desse universo, para que se um dia alguém desobedecesse e se afastasse de Deus, nós receberíamos um plano, uma segunda chance, através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Senhor, nos ajude a entendermos esta verdade tão maravilhosa na Tua Palavra neste momento. Eu peço uma bênção sobre mim, que vou explicar, e sobre cada pessoa que está ouvindo as explicações. Que o Espírito Santo abra a nossa mente, o nosso coração, e que entendamos aquilo que o Senhor quer nos dar neste momento. Te pedimos isso, já te agradecendo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono de graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna.
amanhecia na Palestina. Como de costume, Abraão foi orar. Ouviu de Deus que uma prova seria exigido para que sua fé fosse completamente testada. Depois de anos esperando, um filho, o filho da promessa, aquele que lhe havia sido prometido, foi-lhe dado. Agora já era um adolescente. Ouviu a voz de Deus que deveria servir-lhe em sacrifício, como prova de fidelidade. No monte Moriá, pai e filho lá estão. Um altar, um sacrifício ali farão. Grande prova Deus mandou, um pedido arrasador. Cortava o coração de Abraão. Mas naquele dia, a Bíblia conta, o filho escapou e o cordeiro morreu em seu lugar. No Calvário desta vez, sozinho o filho está. Sacrifício de justiça ele fará. O seu corpo a sangrar, por pecados que eram meus, traziam dor ao coração de Deus. E naquele dia, a Bíblia conta, o cordeiro escapou e o filho morreu em nosso lugar. Sem sangue não há perdão. Foi graça, foi amor. Daí saiu a nossa libertação. O plano de Deus sempre foi, desde o começo de todas as coisas, que se o homem um dia viesse a pecar e desobedecer tudo aquilo que Deus lhe havia dado e que esperava que em amor e obediência fosse-lhe retribuído, ele mesmo viria para pagar o preço da fidelidade. O preço da obediência, até que fosse levado à cruz, para que de uma vez por todas pagasse o preço do salário do pecado, que é a morte. Jesus, nesse momento, já ressuscitou e hoje lá no céu intercede por mim e por você. Jesus hoje é o nosso advogado, fiel e justo, rico em misericórdia, que ouve as preces aflitas dos seus filhos, que em aflição esperam o dia que serão eternamente resgatados. Na primeira epístola de João, no seu capítulo 2, João, o discípulo amado, aquele que olha para trás e vê todo o fruto do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, escreve para nós hoje: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Jesus tinha um plano, e hoje o plano está disponível para você. Vamos agora a um pequeno resumo da nossa segunda aula, a queda e a promessa, que nós tivemos no nosso último encontro. Nós aprendemos nessa aula duas coisas bem importantes. A primeira, que através do livre-arbítrio dado por Deus, Lúcifer lá no céu e Adão e Eva aqui na terra escolheram desobedecê-lo e fomos afetados pelo pecado a partir disso. Nós aprendemos também que Deus prometeu que o mal acabaria com a volta de Jesus a esse mundo. E os sinais sociais, naturais, pessoais e até da própria igreja diz que este dia está muito próximo de acontecer. Na semana passada nós tivemos então uma explanação a respeito da entrada do pecado nesse mundo e também da resolução do pecado, que vai ser através da volta de Jesus, quando ele então exterminará o mal sobre o universo e nós então retornaremos à paz e ao ambiente seguro e tranquilo que existia lá no Jardim do Éden. Nós aprendemos sobre os sinais da volta de Jesus e fomos reconfortados, porque o que nós encontramos e assistimos ao nosso redor indica que realmente esse mundo está prestes a acabar. Agora sigamos em frente, vamos aprender então o plano que Deus tem reservado para mim e para você nesse momento, uma segunda chance que Deus tem nos dado nesse momento ao estudarmos a sua palavra e aceitarmos a salvação que existe aqui e fazermos parte desse plano que Deus tem. Nós cremos que na vida de Jesus, de perfeita obediência à vontade de Deus e em seu sofrimento, morte e ressurreição, Deus proveu o único meio de expiação do pecado humano, de modo que os que aceitavam essa expiação, pela fé, poderiam então ter a vida eterna mais uma vez. A Bíblia nos ensina que Deus então tem um plano, e esse plano ele é concretizado quando Jesus vem a essa terra
e morre para nos salvar. Só que esse plano estava desde muito tempo organizado na mente da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e cada um então tem um papel nesse processo de salvação do ser humano. Eu gostaria que hoje você aprendesse como que Deus ilustrou o processo da expiação do pecado. Essa é a nossa primeira questão de hoje. Entenda, Deus é um Deus transcendente, todo-poderoso. Ele então criou os céus e a terra, como nós aprendemos no primeiro dia, ele sustenta todas as coisas, mas ele também é um Deus presente, um Deus acessível ao pecador. O nosso pecado nos separou de Deus, mas o nosso contato com Deus, a nossa aproximação de Deus, ainda pode ser feita quando nós hoje oramos e temos uma comunhão diária com Ele. Mas então, em algum momento da história do homem, Deus pediu para que um santuário fosse feito no deserto. Vamos aprender sobre esse santuário e sobre o objetivo desse santuário? Abra sua Bíblia no segundo livro da Bíblia, o Êxodo, no capítulo 25, no versículo 8. Êxodo, capítulo 25, versículo 8. Vem dizendo assim: e me farão um... Vamos agora a um pequeno hit no meio deles. Deus então promoveu um encontro especial com aquele povo ali no deserto, através de um local onde a sua glória permanecia o tempo todo. A glória que vinha dos céus e então caía sobre o lugar santíssimo do santuário, que nós vamos aprender daqui a pouquinho, era chamado de Shekinah, a glória de Deus. E esta glória então simbolizava um Deus transcendente, mas que estava presente com o seu povo a todos os momentos. Essa glória de Deus durou durante um período de tempo, ela tinha um objetivo, mas a glória de Deus também foi dada ao ser humano quando o próprio Deus, Jesus, veio a essa terra. Abra sua Bíblia agora no livro de João, quarto livro do Novo Testamento, o Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 14. Bem no comecinho do Evangelho de João. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. João aqui relembra que o próprio Cristo, aquele que estava no princípio de todas as coisas. Nós já lemos João 1:1, que diz que o Verbo se fez carne, o Verbo criou todas as coisas, e o Verbo aqui é demonstrado que é Jesus, porque ele veio armar a sua tenda. Não existe um verbo para esta palavra habitou no meio de nós. Então eles usam uma palavra que poderia ser traduzida como tabernaculou, né? Ele então armou a sua tenda entre nós. Aquele que desde o princípio era demonstrado a respeito da sua existência na Bíblia, agora em pessoa, de uma forma miraculosa, é encarnado no ser humano e viveu entre as pessoas. Você vê como Deus tem um grande amor pelo ser humano. Ele tem um amor tão grande que Jesus se esvaziou de ser Deus para passar um tempo aqui como um ser humano como nós. E ele então faz o que aqui? Ele arma a sua tenda, ele está conosco, ele está na nossa presença, assim como aquela tenda no deserto tinha a presença de Deus Todo-Poderoso. E então Deus veio a essa terra por um objetivo, e esse objetivo é salvar a humanidade. Para você entender, Deus, Jesus, esteve aqui, se tornou homem, semelhante em homem, a Bíblia diz, para que ele pudesse fazer aquilo que Adão e Eva não fizeram, que é obedecer a Deus em todos os momentos, em todos os seus preceitos, em todos os seus detalhes, para que ele então pudesse morrer na cruz como Deus e salvar a raça caída. Esta é uma foto aproximada do tabernáculo que foi erguido no deserto, com instruções do próprio Deus dadas a Moisés. Era uma cópia. A palavra aqui no hebraico é tabnit, que significa exatamente um croquis, uma cópia daquilo que foi mostrado para Moisés para que ele fizesse. Essa cópia do santuário, que existia no céu, segundo Deus disse em Êxodo 25, de 8 e 9, e no versículo 40 desse mesmo capítulo. Em Apocalipse 11, 19, vem dizendo que pouco antes de Jesus voltar, será mostrado o santuário que existe no céu. Nós temos aqui uma representação gráfica a respeito desse santuário que estava no deserto. Era um lugar de habitação de Deus, um lugar de relacionamento entre Deus e o homem. Esse templo foi copiado depois de formas maiores, mas com a mesma proporção por Salomão e por Herodes.
As tribos de Israel acampavam em volta desse santuário. A tribo especial de Levi não teve nenhuma parte na herança das terras daquele mundo, mas eles foram então escolhidos para dirigir o santuário e todo o seu cerimonial. O templo sagrado, de onde todos os dias o povo sentia a presença de Deus e recebia o perdão do seu pecado. Esse é o altar de sacrifício. Logo na entrada, no grande pátio, tinha um altar que ficava queimando os sacrifícios todos os momentos, todos os dias. Logo em seguida, indo em direção ao templo, propriamente dito, tinha uma pia de bronze, cheia de água, que significava pureza. Ali o sacerdote sempre se limpava. Quando nós entrávamos no santuário, existiam algumas coisas. A mesa dos pães, à direita, com 12 pães representando as tribos de Israel. À esquerda, o candelabro com 7 lâmpadas que iluminava, representando a presença do Espírito, que ilumina o caminho do cristão. À frente tinha um pequeno altar de incenso, que era queimado 24 horas por dia, um incenso que era trazido do grande altar de sacrifício, que simbolizava as orações. E dentro do lugar santíssimo, que era um terço, atrás de grossas cortinas, onde somente uma vez por ano entrava o sumo sacerdote, tinha a Arca da Aliança. A Arca da Aliança representava então o centro da adoração de Deus. E dentro da arca existia a tábua dos 10 mandamentos dada a Moisés, uma porção do maná e um pedaço do varão que floresceu, representando o sacerdócio da casa de Levi. Esse era o santuário propriamente dito. Esse era um lugar especial. Hoje nós não vamos mais ao tabernáculo. Hoje não existe mais um lugar onde Deus se centraliza no culto e na adoração. Hoje Deus está em todos os lugares. Assim como ele disse àquela mulher junto ao poço: vocês me adorarão em espírito e em verdade. Não precisa mais matarmos os cordeirinhos. Por quê? Porque o Cordeiro de Deus já morreu de uma vez por todas. Mas eu gostaria que você entendesse por que nós, adventistas, gostamos e entendemos que o santuário é uma doutrina muito importante para a fé cristã. Nós temos aqui o primeiro objetivo de estudar o santuário. O santuário ilustra de forma didática o processo da salvação. Um pecador chegava até o templo trazendo uma criatura inocente e pelo sangue daquela criatura, simbolicamente, ele saía perdoado. Entenda, o processo de restituir o perdão sobre o pecado exige a morte de um inocente. Naquela época, então, quando nós pecávamos, nós tínhamos que matar um animal inocente. Existe uma lista desses animais em Levíticos, para que nós pudéssemos ser aceitos novamente por Deus. Parecia um contrassenso haver uma morte para haver um perdão, mas aquilo ali simbolizava a morte de Jesus na cruz do Calvário. Jesus morreu por todos os nossos pecados. E ali naquele momento no santuário, quando nós matávamos um cordeirinho, matávamos um animalzinho, aquele animal assumia a nossa culpa. O salário do pecado é a morte. Sem o sangue, sem a morte, não haveria remissão do pecado. O primeiro objetivo do santuário é ilustrar o processo da salvação. De forma didática, as pessoas sentiam que alguém inocente tinha que morrer no lugar dele. Esse é o primeiro grande objetivo do templo. O segundo grande objetivo do templo era ter a presença de Deus. O pecador se sentia constrangido a viver uma vida diferente, porque o sistema de governo era teocrático. Deus em pessoa, através de Moisés e depois dos juízes, governava o seu povo. E estando ali, na presença de Deus, a Shekinah descendo diretamente sobre a Arca da Aliança, onde estava a lei de Deus, o povo então continuamente sentia que Deus estava com eles. Isso levava a uma experimentação de comunhão, de relacionamento com Deus muito maior do que nós hoje temos, porque hoje apenas pela fé nós sentimos a presença de Deus e nós entramos na sua presença através das orações. Então naquele momento era importante que o povo pudesse aprender a respeito de Deus no meio do seu povo. Também existe um terceiro objetivo: mostrar a formalização do relacionamento da aliança de Deus com o seu povo. Existia todo um processo de purificação, de adoração e um significado espiritual do perdão em cima de cada sacrifício e das festividades do povo, como o santuário era o centro de toda essa adoração. Nós entendemos que o santuário era um lugar onde todo o processo de salvação, de relacionamento com Deus, era exposto para o ser humano pecador. Ali, todas as festas que o povo israelita faziam e recebiam Deus no santo sábado
que sábado, na língua original, quer dizer cessar. Então existiam vários sábados durante o ano, que era um dia onde eles respeitavam e guardavam, assim como guardava-se o 7º dia da semana. Esse processo de relacionamento fez com que o povo entendesse mais a respeito de Deus. Esses eram os 3 objetivos daquele santuário ali. Por que nós estamos estudando hoje, se isso não existe mais? Nós precisamos entender que hoje também existe um processo. Só que esse processo não é mais formalizado na figura do santuário, porque Jesus já veio morrer por nós. Hoje o relacionamento continua o mesmo, mas a forma mudou, porque agora Jesus foi o Cordeiro de Deus que tirou o pecado. Jesus agora é o sacerdote que intercede por nós. Jesus também é o sacrifício. Jesus é aquele que faz o sacrifício, aquele que recebe o pedido de perdão e aquele que perdoa. Todo o santuário, todos os móveis, todos os princípios e todas as festividades e todos os detalhes do santuário apontavam para Jesus, que era a principal figura desse santuário. Nós aprendemos também que o santuário significava 3 coisas muito importantes para aquele povo. Primeiro, significava a presença de Deus. Entendemos como um Deus santo pode estar presente em um mundo ainda marcado pelo pecado. Também significava a salvação em Cristo. Os ritos dos sacrifícios e a mediação sacerdotal apontavam para Jesus, o nosso Salvador e mediador. E o santuário também existe uma base sólida na palavra de Deus com relação à profecia bíblica. Ele é um tema presente nas profecias de Daniel e Apocalipse e o clímax da resolução do pecado no universo. Para você ter uma ideia, o Apocalipse vem dizendo que Deus hoje ministra em nosso favor no santuário celestial. Hoje é possível você querer abandonar sua vida de pecado e receber o perdão completo, porque ainda hoje Jesus no santuário celestial intercede por nós, nos perdoa e nos transforma em uma outra pessoa. Fizemos essa grande introdução para você entender o significado espiritual do santuário, dos ritos do santuário, das festas do santuário, mas que hoje isso não tem mais significado para nós prático, apenas significado espiritual. Foi ali que didaticamente, de forma simbólica e bem assim acessível à linguagem e entendimento humano, Deus então mostrou como que funcionava o processo da salvação. A segunda pergunta da nossa classe de hoje: como Deus apresentou a solução para o problema do pecado? Abra sua Bíblia no primeiro livro de Pedro, está mais no final da sua Bíblia, no primeiro capítulo, dos versículos 18 a 21. 1 Pedro, no capítulo 1, nos versículos 18 a 21, vem dizendo assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como a prata ou o ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes os vossos pais, mas com o precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo, o qual, na verdade, foi reconhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto no fim dos tempos, por amor de vós, que por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de modo que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Esse verso vem nos dando uma dimensão totalmente completa de todo o processo da salvação. Deus quis habitar no meio do seu povo, mas ele tinha um plano de redenção. E neste santuário ele demonstrava como era o seu plano, o sangue de Cristo Jesus. Aqui o verso diz que nós fomos resgatados através do sacrifício de Cristo do mundo em que nós vivíamos, do mundo em trevas, do mundo afastado de Deus. É possível qualquer pessoa, independente do que ele tenha sido na sua vida, nesse momento encontrar Deus, aprender mais sobre a vida e o ministério de Cristo e compreender em cima disso o processo de salvação que está disponível. Você pode me falar: pastor, eu fiz muitas coisas erradas na minha vida. O senhor não sabe como eu já fiz coisas que desagradaram Deus. Aqui eu estou dizendo para você que o sangue de Jesus é suficiente para perdoar-nos de todos os nossos pecados. Talvez eu fale hoje para alguém que está cansado desta vida neste mundo sem Deus. Talvez eu fale para alguém que está desejoso de ter uma experiência com Deus e não sabe como fazê-lo. Você está no lugar certo. Este é o programa Futuro com Esperança. Esperança é quando aprendemos a respeito da palavra de Deus e entendemos o plano dele para a nossa vida. Desde a fundação do mundo, existe um plano para salvar qualquer pecador que deseja ser salvo. Entenda, o pecado não pegou Deus de surpresa.
Desde antes de ser criado qualquer coisa nesse universo, já existia um plano de quando o homem ou um ser pecasse, existiria então uma remissão pelo seu pecado através do precioso sangue de Cristo Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Romanos, está ali logo depois dos Evangelhos do Novo Testamento, no capítulo 5, no versículo 12. Paulo ali faz algumas considerações que são muito importantes nesse momento ouvirmos para entendermos. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. O que Paulo quis dizer aqui nesse verso é que desde o primeiro pecado que Eva comeu e desobedeceu, foi enganada, e depois Adão, que não foi enganado, ele comeu porque ele quis, o pecado se tornou uma mancha em nossa vida e na nossa descendência. Veja o que aconteceu depois, os filhos de Eva, um matou o outro. Veja o que aconteceu, o ser humano se afastar tanto que Deus precisou enviar o dilúvio. Veja depois do dilúvio, o homem cada vez mais se afastando dos planos de Deus. Tudo isso nos indica que o pecado fez mal para a geração dos homens. Você pode me perguntar, que culpa tenho eu daquele dia, naquele momento, Eva pegar e desobedecer da forma mais simples as coisas de Deus? A pergunta não tem a ver com os pecados de Eva, tem a ver com nossos pecados. Levante a mão quem nunca errou. Levante a mão quem está nos assistindo e que nunca pecou. Veja que os pecados são frutos das nossas escolhas. Você ouviu eu dizer nas primeiras aulas desse programa. Tudo se resume a escolhas, boas ou más escolhas. Quando nós escolhemos bem, nós colhemos frutos bons. Quando nós escolhemos maus, nós colhemos frutos maus. Nossos pecados são nossos e de nossas responsabilidades. Hoje, através do poder do Espírito Santo, se você se entregar a Jesus completamente, Ele nos ajuda a conviver com nossa natureza pecaminosa. Mas nós continuaremos sendo pecadores porque um dia nós já pecamos. Por isso, todos nós estamos fadados ao fracasso eterno. A morte é apenas para os pecadores. É inevitável para aqueles que pecam. E eu e você merecemos esta punição. Porque em algum momento da nossa vida, nós pecamos. A morte pode ser encarada de várias maneiras, mas eu gostaria de fazer você pensar hoje se a morte também não é uma dádiva de Deus. Como assim dádiva de Deus, pastor? Você já imaginou, na história da humanidade de 5, 6, 7 mil anos talvez, Adão ainda vivo e pecador, sendo atingido pelas agruras desse mundo, pelas doenças desse mundo, e não morrendo, tendo a imortalidade concedida por Deus? A morte também é um lenitivo para o homem que peca. A Bíblia diz que nós vivemos 70, 80 anos com muito cansaço. Pessoas morrem com 90, 100 anos. E elas morrem numa vida triste, cheia de problemas de saúde, cheia de pecados e cheia de consequências, com a consequência pesando na consciência ou pesando nas coisas que ele trouxe para si. Por exemplo, um homem que fumou durante a vida morre de câncer. A culpa é de Deus? Claro que não, foi das suas escolhas. Um homem que bebe durante toda a sua vida e morre com uma doença hepática grave, não foi Deus que permitiu. Não foi Deus que fez isso. Mas Deus permite que as nossas consequências sejam também da nossa responsabilidade. E a maior de todas as consequências é a morte. Eu e você fatalmente nesse mundo morreremos, por quê? Porque um dia nós pecamos. Então volto a insistir, nós temos um vislumbre do futuro muito terrível para nós, totalmente perdido. Mas existe uma esperança. Nós cremos que infinito amor e misericórdia, Deus fez com que Cristo, que não conheceu o pecado, se tornasse pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ao permanecer nele, tornamo-nos participantes da natureza divina e temos a certeza da salvação agora e no juízo futuro. Então eu faço a seguinte pergunta para você: o que significa a graça de Deus para nós? Aí mesmo no livro de Romanos, agora no capítulo 5, no versículo 18, vem nos explicando. Romanos, no capítulo 5, no versículo 18, vem dizendo: portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Queridos amigos, este é um verso que nos traz esperança.
Um ato de desobediência desencadeou o pecado e o afastamento de Deus. A Bíblia diz que um ato de justiça na cruz do Calvário permitiu que eu e você então pudéssemos ter uma segunda chance. Aqui eu digo para você que os efeitos do pecado, eles são terríveis na vida do ser humano. O ser humano vive as consequências diárias do afastamento de Deus. Mas a solução para o pecado está na cruz de Cristo. A solução para o pecado está em aceitar a segunda chance que Deus deu para mim e para você. Abra sua Bíblia agora em Romanos, no mesmo capítulo 5, mas agora nos versículos 20 e 21. Romanos 5, 20 e 21. Vem dizendo assim: sobreveio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Para que, assim como o pecado veio reinar na morte, assim também viesse a reinar a graça pela justiça para a vida eterna, por Cristo Jesus, o nosso Senhor. A lei veio para nos mostrar onde nós estávamos errando, qual era o nosso erro. A lei pode ser entendida aqui como um grande espelho que mostra exatamente o ponto onde nós estamos fazendo coisas que nos afastam de Deus. E então a graça que o pecado abunda sobre o ser humano, ele transborda sobre o ser humano. A graça superabunda, super transborda de Deus para o ser humano. E essa graça, ela é encontrada em Cristo Jesus. Se antes nós tínhamos morte eterna, agora potencialmente nós temos vida eterna na presença de Cristo Jesus. O que é graça? Eu lhe pergunto porque muitas pessoas entendem que graça é de graça e não deixa de ser gratuita, mas custou o sangue de Jesus na cruz do Calvário. Como eu poderia exemplificar a graça para vocês? Conta-se a história na Bíblia de uma mulher pecadora. Ela foi trazida à presença de Jesus para que pudesse, pela lei, a lei que está na Bíblia, ser apedrejada, pois ela foi pega em adultério. Jesus então foi indagado: nós temos uma pedra aqui, Senhor, nós temos que apedrejar ela porque ela é uma pecadora. Ele então se agachou, pegou uma pedra, porque realmente na lei diz que uma pessoa adúltera está perdida. Ele mostra essa pedra para todos que estavam ali. Ele quer mostrar a sua graça. Ele então se aproxima da mulher. Ela realmente merecia morrer, porque ela havia pecado. Jesus então faz menção de arremessar a pedra. Mas então Jesus olha para aqueles homens e faz uma pergunta simples e honesta. Aquele que não tiver nenhum pecado, atire a primeira pedra nessa mulher. Que baque. O único homem que poderia jogar aquela pedra era o próprio Cristo, porque nele não havia nenhum pecado. Os homens se entreolham e então, pegos de surpresa, jogam as suas pedras no chão. Jesus então espera que calmamente cada um deles saiam. Ele se dirige então àquela mulher pecadora que merecia morrer e pergunta: filha, cadê os homens que estavam aqui querendo te apedrejar? Ela olha para o lado e diz: Senhor, eles foram embora. O único que poderia jogar a primeira pedra era Jesus. Mas ele está nos ensinando agora a respeito da graça. E então ele diz: eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Queridos amigos, nós somos pecadores. O final da nossa história deve ser como esta mulher. Nós merecemos a morte. Mas então Deus apresenta a graça. Alguns queridos irmãos do nosso meio evangélico diz que debaixo da graça eu posso fazer tudo, uma vez que Jesus já morreu por mim. Vamos entender duas questões fundamentais aqui. Em primeiro, debaixo da graça posso viver do jeito que eu quiser? Vamos entender o que a Bíblia fala a respeito disso? No próprio livro de Romanos, no capítulo 6, nos versículos 1 a 3, vem nos dando a resposta. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que abunde a graça? De modo nenhum. Nós que já morremos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou porventura ignorais que todos quanto fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Aqui Paulo usa uma expressão grega que indica que é uma negação completa, sem qualquer possibilidade de voltar atrás. Eu posso pecar estando debaixo da graça? A Bíblia é clara, de modo nenhum. Uma vez que Jesus morreu para nos salvar. A graça custou muito para Jesus. Por isso, debaixo da graça de Cristo, a minha vida tem que ser levada a uma vida sem pecados. É impossível viver sem pecados. Mas é possível
viver uma experiência cristã, que aprenderemos no próximo programa, que Deus, através do ministério de Jesus de intercessão e do poder do Espírito Santo em nossa vida, nós vivamos uma vida diferente daquela que nós tínhamos antes de nós aceitarmos Jesus. Existe também uma segunda pergunta. Uma vez salvo, salvo para sempre? Alguns queridos irmãos evangélicos dizem que uma vez que eu estou salvo para sempre. O que 1 Pedro, no capítulo 1, nos versículos 14 e 16 nos fala? 1 Pedro, no capítulo 1, nos versículos 14 e 16, eles vêm nos dizendo assim: como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Nós que agora conhecemos, nós que agora estudamos a palavra, temos que viver uma vida diferente daquela que nós vivíamos, porque nós devemos procurar em santidade ser santo como Deus é. Santos no sentido kadosh, no sentido separado das coisas desse mundo. O sentido para mim e para você de santidade é uma separação das coisas desse mundo. E então, uma busca diária de sermos semelhantes a Jesus, no jeito de falar, no jeito de pensar e no jeito de agir. Esta é a santidade que é exigido das pessoas que conhecem a Jesus. Aqui é muito claro, nos dizendo que jamais deveríamos nos conformar com aquilo que nós somos. Queridos amigos, o preço foi muito grande. Qual foi o preço do nosso pecado? O preço foi a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Se isso não lhe leva a pensar um pouco a respeito da santidade de Deus, do privilégio que nós temos de conhecer a Deus e do desejo de viver uma nova vida, o que poderia fazer você pensar assim? Então vem a quarta e última pergunta de hoje. Como Deus pagou o preço da morte de todos os pecadores? Abra sua Bíblia no capítulo 6 de Romanos. Romanos, no capítulo 6, você deveria ler. Se tiver alguma dúvida, você pode enviar para nós, mas é um capítulo que nos ajuda a entender a nossa natureza e o plano de salvação. Romanos, no capítulo 6, no versículo 23, vem dizendo assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aqui você precisa entender algo que pode fazer a diferença na sua vida. Se o salário do pecado é a morte, como eu e você pecamos, nós estamos totalmente perdidos. Mas o dom gratuito da graça, a segunda chance, é feita através de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Abra sua Bíblia agora, no Evangelho de João, no primeiro capítulo, no versículo 29. É o quarto livro do Novo Testamento, João 1, 29. Vem dizendo assim: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista, que estava proclamando o momento em que Jesus viria a essa terra fazer a sua obra e morrer por nós, em um determinado momento da sua história, ele vê que o próprio Cristo vem até ele. João estava batizando as pessoas. Batizando por quê? Porque quando nós nos arrependemos da nossa vida pecaminosa, nossa vida de erros, nós devemos nos batizar. É um símbolo espiritual que nós vamos estudar nas próximas lições. Mas João agora vem dizendo o seguinte: o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo está chegando. João reconheceu Jesus Cristo e nós devemos reconhecer Jesus na palavra de Deus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Abra sua Bíblia agora nesse mesmo livro de João, agora no capítulo 3, algumas páginas para frente, no versículo 16. Este é, sem dúvida, o versículo mais lindo da Bíblia. Se toda a Bíblia fosse nos tirada, esse verso resumiria: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Querido amigo, existe um convite especial para a sua vida nesse momento. Esse é um momento muito especial, onde o Espírito Santo está nos abençoando para estudar na sua palavra, mas está também nos abençoando aonde você estiver. Devido à pandemia, nós estamos fazendo essa classe bíblica à distância. Mas entenda, o Espírito de Deus está em todos os lugares. E eu creio, eu orei por isso, que o Espírito de Deus está nesse momento aí, aonde você está. Nesse momento, Deus está dando a chance
para que a sua mente seja aberta para o plano da redenção, para o plano da salvação. Nós precisamos entender de onde nós estamos, para onde Deus quer que nós cheguemos. Deus está nesse momento fornecendo para você um caminho, uma via, uma solução para os seus pecados. A Bíblia é clara em dizer que Deus morreu por todo aquele que nele crê. E então esse não perecerá, mas receberá a vida eterna. Se hoje eu estou totalmente fora dos planos de Deus, a voz do Espírito hoje está te chamando para fazer parte do plano. O ser humano se afastou de Deus com o pecado. Dia após dia, mês após mês, o ser humano se afasta de Deus. E agora Deus está de novo chegando perto de você. Existe um verso muito bonito no livro de Apocalipse, é o meu verso predileto. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e cearei com ele e ele comigo. Hoje Jesus está batendo a porta do seu coração. Deus hoje está dando uma oportunidade para você, para viver uma vida diferente, uma vida pura. Queridos, pureza. Esta é a vida que Deus está reservando para mim e para você nesse momento. Nós somos pecadores e só conseguiremos nos livrar desse corpo de pecado quando Jesus voltar. Mas Deus está te proporcionando hoje uma nova vida. Uma vida nova, uma vida onde Cristo e o Espírito Santo vão te ajudar, através do poder de Deus o Pai, a ser puro, a esquecer as coisas que você faz, a parar de pensar nas coisas impuras que você pensa, a parar com os vícios que você tem e a ser transformado dia após dia em algo puro e perfeito. Nós jamais seremos perfeitos, mas nós queremos que o sacrifício de Cristo possa fazer significado e possa hoje mudar a sua vida. Você aceita esse chamado? Quem sabe a mensagem de hoje, desse momento tão especial que nós estudamos na Palavra de Deus, tenha tocado de alguma forma o seu coração. Querido amigo que nos visita nessa classe bíblica, que assiste, eu estou aqui gravando para um dia isso ir ao ar, mas quando comecei a gravar eu fiz uma oração a Deus. Senhor, que em algum momento, não importa se seja de dia, de noite, se seja de madrugada, se for assistindo ou for ouvindo, que quando alguém que realmente precisa, sem querer cair nesse vídeo, aprender o que nós aprendemos hoje, seja um momento de virada na sua vida. Seja um momento onde vamos aceitar o sacrifício. Se nós estamos caminhando para o destino da perdição eterna, que já é o nosso pagamento pelos nossos pecados. Agora Deus está dizendo que Ele pode te resgatar e colocar agora no trilho, no caminho correto, que vai nos levar ao céu. Vai nos levar a uma vida perfeita, como Adão e Eva tinham antes de fazer o que era errado. Lembra que eu disse que o reino de Deus se baseia em amor e justiça? Em algum momento muito breve, nós aprendemos isso na última lição. Jesus voltará a essa terra para fazer justiça. Os ímpios serão destruídos com seus pecados. E os salvos, os justos, serão transformados para viver com Ele eternamente. Será que vale a pena uma vida de 70, 60, 80 anos, de alguns prazeres, em troca de uma vida de prazeres eternos, uma vida sem luta, sem dor, sem morte, sem distância, sem as machucaduras, sem os vírus que nós estamos, por exemplo, hoje, sendo suscetíveis, sem as incertezas do amanhã? Esse é o futuro que Deus tem a você. Um futuro eterno. Eterno é algo que não acaba nunca. Você imagina quando nós aceitarmos o desafio de ter Jesus na nossa vida, sermos transformados e nos prepararmos para então conseguirmos viver eternamente ao seu lado? Prazeres momentâneos versus prazeres puros e perfeitos eternos. É isso que nós temos hoje para nós. Eu quero de uma forma especial orar por você, que nesse momento quer dar um passo em direção a Deus. Quer fazer algo diferente para a sua vida. Eu quero orar por você. Talvez o Espírito Santo esteja tocando no seu coração nesse momento. Eu quero orar para que você experimente esse momento maravilhoso na vida de um pecador.
quando ele está indo totalmente para as coisas que vão ser a sua ruína eterna. E de repente eles encontram uma luz que pode trazer para o caminho a salvação eterna. Eu quero orar por você nesse momento. Se você puder, se conecte agora com os olhos fechados ao trono da graça de Deus, que essa oração é por nós. Querido e maravilhoso Deus, graças te damos, Senhor, porque na sua infinita misericórdia, no seu infinito amor, que se renova todos os dias em nossas vidas, o Senhor pode nesse momento nos alcançar. Te agradecemos, Deus, porque mesmo sem merecer, Jesus Cristo, nosso Salvador, foi até o fim, a morte mais vexatória que existia naquele momento. Ele foi até aquele lugar porque aquele era o nosso lugar. Nós deveríamos morrer, nós deveríamos enfrentar as consequências do nosso pecado. Mas algumas pessoas honestas e sinceras estão incomodadas com a sua vida de pecado. Quem sabe eu falo hoje, Senhor, para pessoas que estão tristes pela sua vida e não encontram uma luz, algo que possa melhorá-las. E aqui nós estamos fornecendo isso, porque a esperança é algo que nós encontramos quando abrimos a sua palavra. E o futuro, não devemos temer quando nós formos transformados pelo teu poder. Querido Deus, abençoe uma pessoa que nesse momento está deprimida, está triste e porventura ouviu a respeito do plano de Deus. Senhor, por favor, abençoe uma família que está se despedaçando, cônjuges que não estão vivendo bem, estão querendo se separar. Abençoe, querido Deus, pais e mães que veem os seus filhos cada vez tomando decisões equivocadas. Abençoe os filhos que num lampejo nesse momento ouviu esta mensagem e quer mudar a sua vida. Querido Deus, eu oro por pessoas que nesse momento estão desanimadas, estão tristes pelo que a vida estão lhe proporcionando e eles entendem que nada nesse mundo está lhes dando prazeres que duram. Mas a palavra de Deus diz que há prazer na palavra, há prazer nas escrituras e muito mais do que isso, há uma nova vida e principalmente a vida eterna na palavra de Deus. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que nós temos de abrir a Tua palavra ainda. Obrigado porque em tão boas circunstâncias o Senhor nos permitiu estudarmos algumas verdades e que essas verdades, Senhor, tenham um significado profundo em nossa vida a partir de hoje. Querido Deus, ajude-nos a aceitar o Seu chamado. Ajude-nos, Pai, a tomar um passo de fé em direção a Ti. Tudo está aguardando. Todo o céu está sendo movido para salvar homens e mulheres, pecadores desse mundo. O que nós precisamos é fazer uma escolha. Ajude-nos a fazer essa escolha nesse momento. Abençoe, Senhor, as pessoas que Te buscam de forma honesta e sincera. Transforme a vida delas. Com os olhos da fé, Senhor, eu imploro que o Senhor faça-os perceber que é o momento oportuno de se entregar a Jesus. Não existe muito mais tempo para nós fazermos isso. Por favor, Senhor, ajude-os a tomar essa decisão. Fique conosco, Pai, nos acompanhe. Agora que nós estamos estudando a Tua palavra, por favor, que o Espírito Santo continue nos importunando de forma positiva, que Ele influencie a nossa mente a cada vez mais buscar as coisas perfeitas do Teu reino através da Tua palavra, a Bíblia. Nós te pedimos que debaixo da Tua graça nós aprendamos a viver de forma digna, de forma que vale a pena, Senhor, olhar para trás naquela sexta-feira e ver que na cruz de Cristo nós encontramos finalmente um sentido para a nossa vida. Nos abençoe. Fique conosco, Senhor. Não nos abandone. Ajude-nos na transformação. Aquela transformação que vai nos levar para mais perto de Ti. Dê-nos o Seu perdão. Dê-nos também, Pai, a Tua companhia hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Que maravilha! Terminamos mais uma vez, mais uma classe. Hoje, quem sabe, foi uma classe que nós aprendemos a coisa mais importante que a Bíblia nos traz, o plano de redenção de Deus. Nós somos totalmente pecadores, mas a graça de Deus transborda sobre os nossos pecados. Que eu e você aprendamos a viver uma vida diferente ao lado de Jesus. Eu te encontro daqui a alguns dias
Eu te encontro, quem sabe, na próxima semana. Quem sabe você está tão assim alegre de estudar que quando todas as classes estiverem na internet você já vai querer assistir a próxima. Não importa, o momento que nós nos encontrarmos na próxima semana vai ser um momento especial para nós aprendermos um pouco mais sobre isso que nós começamos a aprender hoje. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a vida da sua querida família. Que principalmente você sinta a presença do Espírito Santo te chamando para uma nova vida. Deus te abençoe. Eu te encontro no próximo programa. Até lá, se Deus quiser. Tchau! Esse amor que por mim